Boa noite, no caso, né, por conta, né, do soninho do filho. Então a gente vai começar essa live agora de noite, né? O nosso assunto vai ser a Primeira República. E aí eu vou só lembrar vocês por que o termo Primeira República. Antigamente a gente falava República Velha, né? Esse termo é ruim porque ele foi colocado de forma pejorativa quando se olhava para a questão do Estado Novo, né, das novas estruturas políticas que estavam sendo implantadas por Vargas. Então, tudo que era passado ele chama de velho. Então, República Velha. E esse nome ficou, né? Ultimamente a gente tem falado mais Primeira República, mas ela também tem outros nomes, como, por exemplo, República Oligárquica, ou República do Café com Leite, que tem a mesma orientação por conta da questão dos cafeicultores que meio que comandavam os grandes coronéis e toda essa estrutura política da Primeira República que a gente viu em aula. E esse período, ele foi meio instável, né? Porque você vai ter várias revoltas que vão ser importantes, por isso que a gente vai estudar, porque por muito tempo criou-se a ideia de que o povo assistiu bestializado tudo, né? E aí olhava-se essas revoltas como, viu, ele só pensa em si. Porém, é importante a gente perceber que o povo realmente ele não tinha tanto conhecimento sobre as questões políticas que estavam em jogo naquele momento, mas ele conseguia reconhecer injustiças sociais e se revoltar contra elas, né? E a maioria dessas revoltas elas são ocasionadas por injustiças, pelo que eles consideravam injustiça, ou pela questão da miséria, né? E aí, ou seja, essa população ela não vai tentar mudar nenhuma estrutura, ela vai tentar melhorar a sua vida ou demonstrar insatisfação, né, com determinadas coisas que eram feitas. Quando a gente fala das revoltas da Primeira República, a gente vai dividir entre as revoltas que ocorreram no campo agrário e as revoltas que ocorrem no campo urbano, né? E eu vou deixar aqui, a gente vai falar mais pro final, que é a revolta da vacina, né? Vamos começar com as revoltas rurais, né? São duas grandes e importantes que vão ser também chamadas de um outro nome, que é messiânicas. Messiânicas porque vem de Messias. Messias é o Salvador, é o enviado de Deus para salvar a humanidade, né? E por que essas revoltas foram chamadas de messiânicas? Pela questão de que elas eram movimentos marcados pela formação de comunidades, geralmente de sertanejos extremamente miseráveis, e elas eram comandadas por um líder religioso, né, que era o cara visto como o Messias. Esse líder religioso geralmente era um beato, ou um monge, e elas vão ter características muito parecidas, apesar da distância no tempo e no espaço em que elas ocorreram, né? Elas vão ser comunidades em que a principal característica era a política igualitária em que se formava dentro desses locais, desses acampamentos. Esses sertanejos iam para lá para tentar sair do raio de ação dos grandes coronéis, né? E eles estabeleciam ali um regime igualitário de bem comum, em que tudo era repartido, tudo era dividido entre eles de forma igual, e isso incomodou muito inicialmente os coronéis da área,
que veem o seu prestígio e seu poder sendo minado por essas comunidades, e por eles não conseguirem debelá-las sozinhas, eles começam a pedir ajuda do governo federal, e esse governo federal também vai ter dificuldade para debelar essas pessoas desses lugares, né? Porém, eles vão conseguir. Essas duas grandes revoltas vão ser um massacre geral, generalizado, né? Por parte de soldados da República contra sertanejos. Quais são esses movimentos? A gente vai ter Canudos no sertão da Bahia. Canudos tem esse nome por conta da fazenda em que eles vão se estabelecer. O nome da fazenda era Canudos. Vai ocorrer logo no iniciozinho da República Oligárquica, ali em 1893, vai até 1897. E a gente vai ter Contestado, que já é bem mais à frente, né? Começa em 1912 e vai até 1916. E no território da fronteira entre Santa Catarina e Paraná. Os líderes religiosos, o de Canudos é mais conhecido, é Antônio Conselheiro. E Contestado vai ser dois grandes líderes, porque um morre no meio da revolta, né? Começa com João Maria e termina com José Maria, né? Falando desses movimentos messiânicos, a gente vai para um movimento de banditismo social, que é extremamente duradouro no interior do país, que é o chamado cangaço. Ele começa em 1870 e dura até quase perto do final do governo Vargas, em 1940. Né? E ele é dúbio, é um movimento dúbio porque alguns encaram como um mero ajuntamento de criminosos que realizavam crimes no interior do país, e outros já consideram como banditismo social, ou seja, eles iam contra os coronéis, então eles faziam algo que era em benefício de todos. O mais famoso é Lampião, né? E logo depois que ele é morto, todo o poderio do cangaço, ele meio que chega ao fim no interior do país. E aí a gente vai para o núcleo urbano dessas revoltas. A gente tem a revolta da Chibata, que ocorre em 1910. Né? Ela é importante por várias questões. Ela é um levante de marinheiros no Rio de Janeiro, né? E ela começa contra os castigos que eram impostos pelos oficiais, né? A escravidão tinha acabado, assim como o infligir de chibatadas, porém isso continuava dentro da estrutura da marinha. E aí, no momento em que o marinheiro leva chibatadas, todos aqueles marinheiros ao redor, eles ficam extremamente revoltados com isso, e liderados por João Cândido, que depois vai ser chamado de Almirante Negro, o que a gente conhece como Almirante Negro. Ele vai ser... eles vão sequestrar um navio, apontar seus canhões para a cidade e dizer: está na hora de acabarem com essas punições dentro da marinha, né? Precisamos de melhores condições de vida. Esses marinheiros tinham uma grande parte, eles eram descendentes de negros, eram ex-escravos, e eles conseguem, né? No final eles são penalizados de várias formas, eles são exilados, vão para a Amazonas, entre outros lugares, porém os castigos são interrompidos dentro dessa estrutura militar. Outra revolta ainda no campo militar é a revolta do tenentismo. Isso já é no finalzinho
da, da República Velha, começa em 1924, né? E ela tem uma característica interessante. Ela é formada por tenentes do exército, e eles estão pedindo coisas diferentes. É a mais política delas e a que mais preza pela estrutura da questão. Eles estão lutando pelo voto secreto, pelo fim da corrupção eleitoral, pela moralização da administração pública, pelo fim da política do café com leite, do voto de cabresto. E eles estão pedindo educação pública e gratuita para todas as pessoas, né? Então, eles têm um perfil bem mais politizado do que todas as outras reformas que a gente viu até então. Começa como a revolta dos 18 do Forte de Copacabana, e aí por isso que a gente tem algumas ruas, não só de São Gonçalo do Rio, mas com o nome os 18 do Forte, né? E a gente tem a formação da Coluna Prestes, né? A primeira vez que Luiz Carlos Prestes aparece na história do Brasil, né? Um grande político comunista, depois se torna comunista, mas até então tenente do exército, que junto com outros tenentes, eles vão sair em 2 colunas pelo Brasil, uma saindo de São Paulo, outra saindo do Rio de Janeiro, uma saindo do Rio Grande do Sul, e eles vão propagar as suas ideias pelo Brasil até o momento em que eles se encontram e formam uma única coluna, que vai ser chamada de Coluna Prestes. E aí a gente vai para a nossa revolta mais importante, aqui geralmente é cobrada em vestibular e tudo mais, que é a revolta da vacina. A revolta da vacina ocorre em 1904, sendo que ela repercute coisas que começaram a ocorrer em 1903. Lembrando, em 1903 a gente tem a Reforma Pereira Passos, que é a tentativa de embelezamento do Rio de Janeiro, né? Já que o Brasil havia se tornado uma república, a sua capital tinha que ser a mostra desse progresso, dessa alegria, né, da evolução do Brasil para o bom caminho. E, na verdade, o Rio de Janeiro era uma cidade extremamente suja, fétida e um núcleo de doenças. A gente tinha 3 grandes doenças que assolavam o Rio de Janeiro nessa época, o centrão lá da capital, que era a febre amarela, a peste bubônica e a varíola, né? E eles começaram precisamos alargar as ruas, precisamos fazer com que o Rio de Janeiro se pareça a Paris. E eles vão começar a destruir, né, algumas casas, principalmente os grandes casarões, que eram lugares de moradia da maioria das pessoas pobres que residiam naquela região. Esses casarões vão ser os cortiços, e eles vão, a queda desses cortiços vai causar uma grande revolta. O maior deles, o Cabeça de Porco, vai levar tempo para conseguir derrubar, e quando derruba, essas pessoas acabam subindo as comunidades, né? Subindo os morros, as encostas e formando as chamadas favelas, né? O processo de favelização do Rio de Janeiro começa basicamente com a Reforma Pereira Passos, que vamos eliminar essas pessoas desse nosso campo aqui, que a gente precisa embelezar, a gente esconde essas pessoas nos muros. Essas pessoas já vinham sendo, ou seja, elas já estavam revoltadas por terem perdido suas casas, seus lugares de moradia e tudo mais. E aí, em 1904, numa medida boa, né, o Oswaldo Cruz ele vai começar uma campanha de vacinação
contra a varíola, né? O problema é a vacinação é obrigatória e ninguém explica para a população o que é vacina. Então começa a surgir aquelas várias falas de que eles vão colocar o vírus na gente, o que é um absurdo, eles querem matar a população. Ninguém explica como a vacina funciona e aí ninguém quer se vacinar. E aí eles decretam uma lei dizendo que as pessoas, os agentes de saúde poderiam entrar nas casas e vacinar as pessoas à força. E isso leva uma compulsão dessas pessoas que não vão aceitar, né? Peraí, já tiraram a minha casa, já tiraram a minha vida, vão mexer, agora não tenho mais controle do meu próprio corpo. Toda a questão da imoralidade de se vacinar as mulheres, já que ninguém explicou que seria no braço, as pessoas acreditavam que era na bunda. E aí isso gerou um grande processo, durou 4 dias a revolta da vacina. Foi o caos, né? As pessoas com pais com inchadas na rua, né? Fecharam as ruas do Rio com poste e tudo mais. E eles revogam essa lei da vacinação obrigatória. Algumas pessoas são enviadas para longe do Rio de Janeiro, porém, de certa forma, a revolta da vacina funciona no contexto em que você tem um início de uma conscientização pela questão da vacina. A varíola as pessoas vão começar a se vacinar, as pessoas vão erradicar a varíola, porém elas precisavam ser conscientizadas sobre a vacinação. A gente vê que a revolta da vacina ela ocorre durante o governo de Rodrigues Alves. Rodrigues Alves, esse mesmo presidente que mais tarde vai ser reeleito e vai ser espanholado pela gripe espanhola que chega no Brasil no final da Primeira Guerra Mundial. Mas isso é para um outro dia, né?